Com a correria do nosso dia a dia, muitas pessoas acabam deixando de lado uma das partes mais cruciais para o nosso bem-estar, que é a saúde intestinal. Para as mulheres, principalmente, manter um intestino saudável é fundamental para uma vida mais em equilíbrio. E como que a gente pode melhorar a saúde do nosso intestino, que parece tão complexo, né? A base de uma boa saúde intestinal reside em inúmeros fatores. O trato gastrointestinal é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. É lá que a gente produz 80% do nosso sistema imunológico. Existe uma relação direta entre cérebro e intestino e um trato gastrointestinal em equilíbrio é essencial para que a gente se sinta bem. E o que a gente pode fazer então para melhorar o nosso trato gastrointestinal? Principalmente se a gente for falar de uma base de equilíbrio para a saúde intestinal, a gente precisa começar a falar da nossa alimentação. E quando a gente fala de alimentação para uma boa saúde intestinal, a gente precisa entender que para funcionar bem, para que exista um equilíbrio do nosso intestino, a gente precisa dar para ele todos os macro e micronutrientes que ele precisa para trabalhar bem. Ou seja, de um jeito prático e de um jeito fácil da gente entender, quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Quando você olhar para o seu prato, seja no seu almoço, no café da manhã, no jantar, principalmente nas principais refeições do dia, quando você tem ali várias cores e vários grupos de alimentos, fibras, vegetais, legumes, proteína, uma fonte de carboidrato complexo, a gente está fornecendo um grupo de macro e micronutrientes adequado para que esse intestino ele trabalhe bem. Se a gente dá para o nosso intestino um prato sempre com os mesmos alimentos, sempre com as mesmas cores, sem diversidade, a gente também não diversifica a microbiota do nosso intestino, ou seja, as bactérias que moram no nosso intestino e que fazem ele trabalhar bem. Quanto mais saudável e diversificada for essa nossa microbiota, melhor para a nossa saúde intestinal. A hidratação também é muito importante para o nosso intestino trabalhar bem. Se você não souber o quanto de água ideal você beber no dia, você pode fazer um cálculo de mais ou menos 30 a 50 ml por quilo de peso. Ou seja, pega o seu peso, multiplica ali por esse número, você vai ter uma noção de quantos ml por dia é ideal você beber de água para que a gente também enriqueça a nossa saúde intestinal. E lembrando também que quanto melhor for a nossa hidratação, menos sintomas de constipação e inchaço, aquela barriga distendida, a gente tende a ter, que são sintomas muito comuns entre as mulheres. Outro ponto que a gente tem que ter bastante atenção para uma boa saúde intestinal é o manejo do nosso estresse. Não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não cuidar do estresse. Esse é um fator que pode afetar muito a saúde intestinal das mulheres. Por isso, todas as técnicas possíveis que estiverem ao nosso alcance para que a gente reduza o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e promova um ambiente mais tranquilo para a nossa vida, é bom a gente fazer. Não adianta a gente fazer todo outro cuidado de alimentação, hidratação, exercício físico, se a gente não cuidar do estresse que cai direto no nosso intestino, tanto é que a gente tem uma relação direta entre sistema nervoso e saúde intestinal, por isso a gente precisa também cuidar bastante do nosso nível de estresse. E é claro que para falar de saúde intestinal, a gente também precisa falar de atividade física. A atividade física, ela também desempenha um papel fundamental para que o nosso intestino trabalhe bem. Porque o exercício, ele estimula o movimento natural do intestino, ajuda a prevenir essa constipação, esse inchaço, que todas as mulheres acabam relatando eventualmente, eu acordo com a barriga inchada, eu finalizo o dia com a barriga inchada, eu tenho mais constipação. Quando a gente foca em melhorar a constipação e a saúde intestinal nas mulheres, a gente precisa também trabalhar um movimento natural do metabolismo do nosso corpo, do nosso organismo, que começa também a partir da atividade física. Então, para melhorar o intestino, a gente também precisa ter uma movimentação a partir da atividade física.